Olá, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem, aproveitando esse primeiro webinar FUNEP da melhor maneira possível. Fico muito feliz por poder ministrar este mini curso. Espero poder contribuir aqui com algumas ideias e algumas problematizações relacionadas à temática e contribuir também com todo esse processo formativo de vocês. O nosso minicurso tem como título Gênero e Sexualidade, definições iniciais e suas relações com o cotidiano escolar, e objetiva apresentar aqui estes conceitos, problematizar um pouco o que é gênero, o que é sexualidade, e visualizar como algumas práticas do dia a dia que acontecem nos ambientes formativos escolares contribuem também para uma normatização, para uma naturalização de algumas práticas que levam à segregação, que levam à produção de diferenças e à não compreensão delas como sendo algo tão importante para visualizar todo esse contexto que nós vivenciamos hoje. Então, é claro que é um debate que não é fechado, a gente não tem aqui por objetivo esgotar todos os termos, esgotar todas as definições, mas apresentar uma leitura, apresentar alguns elementos que possam articular também com o cotidiano, com as práticas que vocês visualizam ou vão visualizar dentro dos espaços formativos. Para tanto, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim e pensar um pouco sobre como tudo isso também envolve as minhas pesquisas. Meu nome é Wesley Panchottoli, sou professor da FAFIP-FUNEP, dou aula no curso de Pedagogia e no curso do Direito, também tenho algumas aulas na pós-graduação. E trabalho na educação básica, sou professor de Sociologia do Ensino Médio, da rede pública de São Paulo e da rede particular de São Paulo também. Fiz a minha especialização em ensino de Sociologia e depois fui fazer um mestrado em ensino e processos formativos. E é justamente no mestrado que eu começo a pesquisar estes termos. A minha pesquisa estava relacionada à formação das identidades juvenis, de modo que as questões de gênero e sexualidade perpassavam a formação de grupos ali de alunos e alunas do ensino médio e produziam significações interessantes dentro dos seus comportamentos. Então, a partir do mestrado, eu começo a me debruçar sobre autores e autoras que vão fazer esse tipo de debate. Hoje eu sou doutorando em Ciências Sociais na Unesp de Marília, e a minha pesquisa está associada aqui à forma como professores e professoras do ensino superior dialogam com essas questões, a forma como vivenciam, visualizam essas práticas de gênero e sexualidade dentro dos espaços de sala de aula e como isso produz significações, produz práticas importantes dentro dos aspectos formativos relacionados à universidade. Então, é uma temática que eu tenho me debruçado a entender e espero poder aqui compartilhar de algumas reflexões a respeito de tudo isso. Antes de nós iniciarmos o nosso debate, algumas coisas têm que ficar aqui bastante claras. Primeira delas, a gente não vai conseguir, de fato, definir gênero e sexualidade a partir de um recorte. Portanto, nós iremos utilizar aqui alguns instrumentos teóricos para entender o que isso significa do ponto de vista conceitual. É claro que nós encontraremos muitos autores e autoras que farão aí um debate diferente daquilo que eu estou me propondo a fazer. Mas a ideia é que a gente consiga diferenciar um pouco esses termos e entender quais são as suas conexões. Outra coisa importante é dizer que é uma temática que, de uma certa forma, relaciona-se a alguns tabus. Então, de maneira alguma, a gente vai fazer esse debate questionando, por exemplo, ideias religiosas. A ideia não é que vocês entendam gênero e sexualidade a partir das concepções religiosas que existem, se vocês forem ou não religiosos, mas que a gente consiga fazer essa discussão por meio das teorias aí pautadas na história, pautada na sociologia e em outras áreas do conhecimento. Então é importante que isso fique claro, porque muitas vezes a gente pode encontrar alguns conflitos nessas definições, e a ideia é que não seja ofensivo, por assim dizer, com outros tipos de pensamento. Então, portanto, feitas essas primeiras elucidações, a gente tem a condição de fazer o nosso debate. E para isso, a gente vai, eu separei, né, eu preparei esse mini curso dividindo aqui o minicurso em três partes. Definindo primeiro o que é gênero, definindo depois o que é sexualidade, e finalizando a partir de uma discussão daquilo que nós encontramos na escola. Então, a ideia é que a gente consiga seguir esse cronograma para entender também como tudo isso se organiza nas perspectivas da educação. E para isso, a gente vai começar a definição de gênero dizendo o seguinte: gênero é uma questão de relações sociais dentro das quais indivíduos e grupos atuam.
O gênero é uma estrutura social de um tipo particular, envolve uma relação específica com os corpos. Então, uma definição da Connell e da Peirce que vai problematizar alguns elementos que eu considero aqui fundamentais. Primeiro, dizer o seguinte: geralmente, quando nós falamos em gênero, nós estamos reconhecendo que o gênero é uma construção social. Portanto, este conceito origina-se do movimento feminista, em que você vai ter uma distinção das relações que são produzidas a partir de uma diferenciação corporal, aquilo que alguns autores chamam de sexo. Portanto, a forma como nós definimos o que é macho e fêmea, a partir das diferenciações entre órgãos genitais, entre elaborações corporais, e aquilo que a gente vai chamar de gênero, que é relação produzida a partir de elementos culturais, a partir de elementos históricos. Alguns autores e algumas autoras vão problematizar ainda se gênero e sexo podem aí apresentar diferenciações. Mas só para a gente elucidar e tornar isso um pouquinho mais palatável, nós estamos reconhecendo, então, que sexo está associado aqui a diferenças corporais. E gênero, portanto, pode ser entendida como sendo uma construção social que envolve comportamentos que vão definir aquilo que é masculino e aquilo que é feminino. Uma questão muito importante é pautar esta primeira definição no termo relação social. Veja, nós vamos construindo e vamos dando significados a estas relações simbólicas. Portanto, o que pode ser masculino no contexto brasileiro pode se representar de outras maneiras e de outras formas em outros lugares do mundo. Vamos dar um exemplo disso. Aqui no contexto brasileiro, geralmente quando você tem um cumprimento de homens, este cumprimento se dá com um aperto de mão ou com um abraço. Então nós normatizamos que isto é aceitável dentro deste cotidiano. Mas se vocês observarem, não sei se vocês acompanham jogos de futebol, quando você tem jogos de seleção, por exemplo, a seleção argentina masculina de futebol, ali você tem pessoas que se cumprimentam com um beijo no rosto. No contexto brasileiro, o beijo no rosto pode ter um outro sentido e um outro significado. Geralmente, nós associamos esse tipo de prática a um comportamento que é homossexual. Não quero problematizar e nem classificar pessoas a partir disso, mas só para nós ilustrarmos essas diferenças. Na Argentina, esse tipo de cumprimento entre homens é uma prática totalmente válida. Então, olha como este tipo de associação, esse tipo de produção simbólica, também contribui para nós entendermos o gênero como sendo uma construção dentro destas práticas sociais. As nossas autoras também definem aqui o gênero como tendo uma relação com os corpos. Portanto, nós vamos construindo os nossos corpos associando a esse tipo de prática. Espera-se que um corpo macho, por assim dizer, tenha um comportamento masculino e a fêmea, a mulher, tenha um comportamento feminino. Ou seja, a forma como nós vamos construindo os nossos corpos também estão ancorados nas relações de gênero. Um exemplo claro disso. No contexto brasileiro, no contexto ocidental, nós sabemos que os homens são preparados a terem relações que estejam mais próximas à força física. Então a gente tem um conjunto de pessoas que vão à academia, um conjunto de homens que vão à academia, justamente para produzir os seus corpos de acordo com aquilo que é normatizado dentro desta relação social. Em contrapartida, acredita-se que o corpo feminino é um corpo mais delicado, é um corpo mais dócil, por assim dizer. Olha como isso não é algo natural, não é algo naturalizador, mas é algo que é constituído ao longo da nossa história. Nada impede que uma mulher frequente a academia e desenvolva o seu corpo a partir da força física. Mas geralmente nós associamos e classificamos esses procedimentos a partir daquilo que o gênero nos atribui e nos coloca como sendo válido ou não dentro destas relações. Uma outra coisa importante é dizer o seguinte: o fato de nós reconhecermos que o gênero é uma construção histórica e social não significa dizer que nós devemos naturalizar este processo. Portanto, dizer o seguinte: olha, sempre foi dessa forma e sempre será desta maneira. Não é isso. A gente tem a condição de dialogar, a gente tem a condição de problematizar, a gente tem a condição de modificar elementos relacionados a este processo. Gênero não é algo naturalizador, não é algo natural, é algo que vai se constituindo a partir de expressões, a partir de reconhecimentos, a partir até mesmo de estruturas de poder que vão legitimando o que se pode ou o que não se pode fazer dentro dessas perspectivas. Outra coisa importante é dizer que muitas vezes nós criamos binarismos, ou seja, isso é masculino, isso é feminino.
não tem a possibilidade de você ter um diálogo, ou não tem a possibilidade de você vivenciar comportamentos que estejam classificados dessa forma. Isso é um perigo, porque muitas vezes isso traz sofrimento também aos sujeitos. Um exemplo claro disso, eu me recordo uma vez de um menino que estava no supermercado e queria comprar um chocolate cor-de-rosa. E o pai dizendo o seguinte: olha, esse tipo de chocolate não é para você, você é menino. A gente tem que pegar um outro chocolate que não seja dessa cor. Olha o sofrimento que você traz para esse sujeito a partir de uma normatização de gênero. Então é interessante perceber que esse tipo de construção também envolve outras circunstâncias e outras associações que vão se debruçar no próprio corpo, mas que também vão trazer aí sofrimentos psíquicos a esses sujeitos que geralmente não dialogam com este binarismo. Então, nesse primeiro momento, o que é interessante nós pensarmos aqui é que o gênero pode ser entendido como sendo uma normatização e uma construção social. Continuando nessa perspectiva, eu trago aqui para vocês uma autora chamada Berenice Bento, que vai produzir um texto dialogando com o contexto educacional. Mas para nós, o que vai ser importante nesse texto, neste momento, é a definição de gênero que ela problematiza. Ela diz o seguinte: o gênero adquire vida através das roupas que compõem o corpo, dos gestos, dos olhares, ou seja, de uma estilística definida como apropriada. São esses sinais exteriores, postos em ação, que estabilizam e dão visibilidade ao corpo. Essas infindáveis repetições funcionam como citações, e cada ato é uma citação daquelas verdades estabelecidas para os gêneros, tendo como fundamento para sua existência a crença de que são determinados pela natureza. Olha que impactante essa definição de gênero para nosso autor. Primeiro elemento importante para nós problematizarmos isso. Olha como os nossos comportamentos são construídos a partir daquilo que nós visualizamos, a partir daquilo que nós conceituamos como sendo normal e aceitável. Por exemplo, em nenhum momento vocês estão questionando o fato de eu estar utilizando uma camiseta polo preta para ministrar este mini curso. Agora, possivelmente, se eu estivesse vestido aqui com um vestido feminino, vocês iriam olhar para mim e iriam falar o seguinte: olha, professor, alguma coisa não está certa aí, né? Porque a gente olha, a gente constrói as nossas práticas a partir dessas normatizações. Não teria problema nenhum se eu estivesse aqui vestido com um vestido feminino. Isso não me faria mais ou menos homem. Mas possivelmente nós teríamos um debate sobre sexualidade, porque nós associamos as questões de gênero também com sexualidade. E vocês poderiam olhar para mim assim: olha, será que realmente ele é um sujeito homem masculino heterossexual? Possivelmente esses questionamentos apareceriam a partir deste olhar. Então nós vamos compondo as nossas identidades a partir daquilo que nós classificamos como aceitável dentro dessas expressões de gênero. E isso vai se repetindo, isso vai se normatizando, isso vai se estabelecendo como um padrão que vai sendo constituído como sendo a única forma possível de representar esses gêneros. Isso acontece muito na escola, acontece muito em outros espaços também. Mas geralmente nós temos algumas práticas que são classificadas como masculinas e femininas a partir deste processo. Um exemplo claro disso, os comportamentos que nós visualizamos em salas de aula. Geralmente nós temos algumas brincadeiras que são permitidas para meninos e que são evitadas por meninas. Por exemplo, a questão do jogo de futebol. Geralmente os meninos são incentivados na aula de educação física a jogarem futebol. As meninas são incentivadas a jogarem qualquer outro tipo de esporte. Então, geralmente, você tem esse tipo de repetição também dentro dessas situações. A questão do olhar é muito importante dentro deste processo, porque nós vamos interiorizando essas informações a partir daquilo que nós vemos, a partir daquilo que nós visualizamos. Olha, eu vejo sempre meninos jogando futebol, então eu parto do pressuposto que a prática do futebol é uma prática masculina. Olha como isso produz preconceitos, olha como isso produz sofrimentos, e olha como isso impacta também a construção dos próprios sujeitos. Imagine aquele menino que não gosta de jogar futebol, mas de uma certa forma ele joga futebol não porque aquilo traz um prazer para ele, mas porque senão ele vai ser visto como diferente, vão começar questionamentos sobre as suas práticas, sobre a sua própria sexualidade. Então é muito interessante que a gente perceba como tudo isso associa-se a essas situações. Notem que a nossa autora aqui fala em repetições também, fala em infindáveis repetições que funcionam dentro dessa perspectiva. Um pouquinho mais adiante, a gente vai ver uma autora chamada Judith Butler, que vai mostrar que o gênero é uma repetição. Então, se a escola reproduz todo este processo, a todo momento nós temos construções que vão estar pautadas
naquilo que vai ser normatizado. Nós temos, então, uma prática heteronormativa dentro das escolas, que também serão aí pautadas em binarismos de masculino e feminino. E talvez a escola seja o primeiro espaço em que a gente consiga observar, de fato, como isso acontece. Um exemplo claro disso, a questão dos banheiros. Lá você vai ter um banheiro que é masculino e um banheiro que é feminino. Possivelmente a escola é o primeiro espaço em que a criança visualiza tais diferenciações. Olha como é importante perceber isso. Outro elemento que a gente poderia discutir aqui, questão dos uniformes. Você tem uma diferenciação entre o uniforme masculino e o uniforme que é feminino. O tipo de camiseta, o tipo de calça que pode ser utilizado, o tipo de bermuda que pode ser utilizado. Então, tudo isso também se reproduz dentro dessa lógica. Existe um autor chamado Fernando Zeffner que vai produzir uma reflexão interessante sobre esses sujeitos. Ele aponta, por exemplo, a questão da utilização de roupas curtas. Para meninos, é permitido que eles frequentem o espaço escolar com bermudas ou com shorts. Para meninas, geralmente quando elas vão de saia ou vão com alguma outra roupa que expõe um pouco do seu corpo, isso se torna ali um problema muito sério para as pessoas lidarem com essas questões. Veja, de maneira alguma aqui nós estamos problematizando se é certo ou não utilizar saia ou não utilizar em sala de aula, não é isso. Mas veja como você tem comportamentos, veja como você tem classificações que são distintas a partir dessas práticas. Então é muito importante que a gente tenha a construção e tenha a condição de fazer esse tipo de reflexão. Portanto, perceber que o julgamento não se dá por meio daquilo que pode acontecer no ambiente escolar, mas por meio de práticas que vão ser repetitivas e que vão nos levar a esse tipo de classificação. Então, aqui a gente já define o gênero a partir destas situações. Uma construção histórica e social que muitas vezes é naturalizada, mas que não deve ser visualizada dessa forma, e que produz também sujeitos que vão se identificar com aquilo que é permitido que se faça dentro das suas identificações de gênero. Olha como é importante perceber como tudo isso associa-se também ao nosso contexto. Outro detalhe, tá? Lembre-se que nem todos os homens terão comportamentos masculinos. E pode ser que isso não esteja associado também à sua sexualidade. Pode ser que você tenha homens ali que identifiquem-se com questões do feminino, mas que a escola possivelmente vai combater. Um outro exemplo disso que me vem à memória aqui. Existe um texto da Yara Belelli que ela vai discutir como essas normatizações acontecem dentro do cotidiano escolar. E ela dá um exemplo de uma educadora que contou essa história para ela, que é bastante interessante para a gente pensar um pouco sobre tais circunstâncias. Ela diz o seguinte: na escola você tinha ali crianças, meninas, que estavam pintando as unhas de esmalte. E aí chega um menino e diz o seguinte para ela: professora, eu quero que você pinte a minha unha de vermelho. E aí a gente pode pensar o seguinte: olha, um menino que vai até então as crianças ali que são meninas e quer pintar a sua unha. E pintar a unha geralmente nós associamos a uma prática feminina. Mas aí ele justifica da seguinte forma: professor, eu quero que você pinte de vermelho porque eu sou fã do Schumacher. E aí você associa a seguinte situação: Fórmula 1, um esporte altamente masculinizado, portanto, ele quer que uma prática tenha um sentido para aquilo que ele entende como sendo uma relação de gênero possível dentro deste processo. Olha como você tem questões que podem problematizar tudo isso e pode desestabilizar também aquilo que é visto como aceitável ou normal dentro dessas práticas. Tudo bem? Então, partimos do pressuposto que o gênero pode ser entendido desta maneira. Bom, e a sexualidade? Qual é o sentido deste termo para nós? A gente tem uma definição do Júlio Simões que diz o seguinte: agir sexualmente supõe coordenar o que se passa em nossa mente com o que se passa em nosso corpo. A coordenação entre essas ideias e sensações não brota em nós espontaneamente, nem a desenvolvemos apenas por nossa própria conta. Portanto, é muito importante que a gente perceba que a própria sexualidade não pode ser vista como sendo algo natural. A sexualidade é uma construção, e é uma construção que perpassa pelas nossas experiências e perpassa por aquilo que nos traz uma sensação de prazer e felicidade. Eu não posso dizer que o homem nasce homem, masculino e heterossexual. Eu não tenho a condição de fazer esta afirmação. A sexualidade não está relacionada com o nosso órgão genital, mas está relacionada com todas as experiências que me levam, então, a sentir algum tipo de prazer. Isso é muito importante de ser compreendido, porque muitas vezes a gente começa a pensar que gênero interfere na questão da sexualidade. Não estou dizendo que não tenha relações, pode ser que isto aconteça, mas não é o fato de um menino brincar de boneca que vai fazer dele, por exemplo, um homossexual. Não é o fato de uma menina gostar de futebol que vai fazer com que ela também tenha relações homossexuais. Não é isso.
A sexualidade está relacionada com aquilo que perpassa a esfera de uma construção pautada em felicidade, pautada em sensação de prazer. As nossas experiências contribuem para que tudo isso aconteça. O nosso autor continua dizendo o seguinte: não inventamos sozinhos nossas fantasias sexuais, nem nossa repressão sexual. Ambas resultam de um complicado processo de socialização por meio do qual conhecemos e vivenciamos nossos corpos, sentimentos e emoções, bem como compreendemos de que maneira, quando, onde e com quem podemos agir em termos sexuais. Notem que aqui aparece o termo socialização. Como que a gente vai compreender o que é a socialização? Basicamente, a socialização pode ser entendida como sendo a incorporação, a introjeção de regras e valores sociais que permitem que eu consiga viver em sociedade, que permitem que eu tenha a condição de compreender como tudo isso funciona e de me fazer um ser social. Então, nesse sentido, essas práticas de socialização nos levam aqui também a introjetar valores, introjetar noções, introjetar aqueles aspectos culturais que vai nos compondo enquanto sujeitos. Portanto, muitas emoções, muitos sentimentos que nós temos estão diretamente relacionados com este processo. Vamos voltar aqui a problematizar a questão de gênero. Geralmente nós levamos as crianças masculinas, homens masculinos, a suprimirem os seus sentimentos. Então, olha, você não deve chorar porque chorar é coisa de menina. Você não deve compartilhar as suas dores e não deve se mostrar como um sujeito fraco, porque isso é uma característica das mulheres. Não estou dizendo que isso realmente acontece, tá? Mas esses elementos podem ser problematizados e podem levar a esse tipo de construção. Ou seja, aquilo que dá prazer para o sujeito pode ser negado também a partir dessas práticas de socialização. Nós já falamos aqui que nós vivenciamos um contexto que é heteronormativo. Então, nós esperamos que o homem seja masculino e seja heterossexual. Da mesma forma, nós esperamos que a mulher seja feminina e seja heterossexual. Se você foge dessa normatização, possivelmente você vai ter um sofrimento muito grande, porque nós convivemos com violências que são atribuídas a esses sujeitos que são desviantes, que se organizam de maneiras distintas a essas práticas que são tidas aqui como sendo normais. Vejam, sexualidade não é algo que pode ser aqui visualizado como tendo um padrão, assim como o gênero também não deve ser estabelecido a partir deste padrão. Então é muito importante que a gente desconstrua tudo isso, que a gente consiga visualizar essas diferenças e consiga entender que o sujeito se constrói de maneiras que são distintas. E eu não tenho a condição de julgar essas pessoas por aquilo que eu considero como sendo um padrão ou por aquilo que a sociedade considera como sendo normal. Então é muito importante que eu perceba que a sexualidade também está relacionada a tudo isso. Em um contexto heteronormativo, qualquer coisa que fuja a isso será questionado. Basta a gente observar o tanto de pessoas que sofrem com as suas condições de não serem aqui heterossexuais, de apresentarem comportamentos de sexualidade que são os mais diversos possíveis. Tudo isso impacta diretamente na construção desses sujeitos. É claro que nós tivemos conquistas sociais muito importantes em relação à sexualidade. Peguem, por exemplo, a possibilidade agora da união de duas pessoas do mesmo sexo. Isso é uma importante conquista social, mas ainda assim a gente tem um contexto que é extremamente preconceituoso, extremamente constituído a partir de julgamentos que não conseguem compreender essas relações. Então veja, a sexualidade está relacionada a essas experiências, está relacionada a essas construções, e é importante perceber como tudo isso associa-se à construção dos sujeitos. Professor, então você está dizendo que a sexualidade é encontrada na escola? Sim. Você está dizendo que o gênero também perpassa a construção da escola? Sim. Estes elementos são encontrados dentro destas práticas. Veja, nós não queremos aqui uma substituição de uma sociedade heteronormativa por uma sociedade homonormativa, por assim dizer. Não é isso. O que nós queremos é que a gente tenha a condição de vivenciar essas diferenças da melhor maneira possível. Que a gente não tenha a necessidade de classificar sujeitos a partir dessas práticas, que a gente tenha a condição de respeitar essas diferenças. Então, discutir estes elementos são fundamentais para que a gente tenha a condição de perpassar por todo este processo. A partir do momento que eu reconheço que tudo isso é legítimo, que tudo isso é possível, eu tenho a condição de pensar uma outra sociedade e pensar também outros elementos dentro destes processos formativos. Tudo bem? Sobre isso, até aqui alguma questão? Se vocês tiverem, depois coloquem para a gente
discutir em outros momentos. Deixo também o meu e-mail para que vocês possam consultar e terem acesso a esses materiais. Bom, se a gente já conseguiu fazer a diferenciação entre gênero e sexualidade, já conseguimos entender o que é isso, então agora a gente vai começar a pensar um pouco sobre o cotidiano escolar. E a gente começa com uma citação da Guacira Lopes Louro, que diz o seguinte, olhem só. Diferenças, distinções, desigualdades. A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva, ela se incumbiu de separar sujeitos, tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, o que a ela não tinha acesso. Ela dividiu também internamente os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização. Começo com essa citação da Guacira Lopes Louro porque acho que ela apresenta para nós alguns elementos pertinentes para essa discussão. Primeiro, ela considera que a escola é um espaço que produz segregação, que produz diferença, que produz, então, discriminação nas suas próprias práticas de construção social. Claro que, no primeiro momento, ela está relacionando este processo com aquelas pessoas que não tinham acesso à própria instituição escolar. Nós sabemos que, no contexto educacional, não foram todas as pessoas que tiveram a condição de ter o seu ingresso garantido dentro das instituições de ensino. Basta analisar a história do processo escolar dentro do contexto brasileiro. Isso só vai ser, de uma certa forma, democratizado a partir da Constituição de 1988 e legitimado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Então, no primeiro momento, a gente tem a condição de perceber que a escola é um espaço, sim, segregador. Mas ainda assim, se a gente for associar esta questão a gênero e sexualidade, a gente consegue perceber também mecanismos de classificação. Um exemplo claro disso. Nós já falamos aqui sobre algumas práticas que impõem esse tipo de divisão. A questão do banheiro, a questão do uniforme, a questão daquilo que é aceitável dentro das normatizações escolares. Mas a gente pode pensar isso de diversas maneiras. Um exemplo disso. Peguem as filas para a entrada dentro das salas escolares. A Larissa Pelúcio é uma autora que vai discutir a questão de gênero e ela dá esse exemplo em um dos seus textos. Ela diz o seguinte: nós sempre separamos as filas a partir de meninos e meninas. E aí você tem aqueles conflitos, os meninos que são mais fortes empurrando os meninos mais fracos para a fila feminina, como se fosse uma ação ofensiva, como se fosse um espaço de desqualificação para aqueles sujeitos. Olha como você tem ali uma prática de divisão. Outra coisa que a gente pode pensar ainda no ambiente escolar. A maior parte das brincadeiras são divididas dessa forma. Olha, meninos de um lado, meninas do outro. Portanto, há uma separação entre esses sujeitos. Isso acontece em outros lugares também da própria mídia. Eu me recordo quando eu era uma criança, que eu assistia aqueles programas da Xuxa, em que isso também aparecia de maneira bastante evidenciada. Você tinha ali a competição entre meninos e meninas, e de uma certa forma, como se isso fosse uma rivalidade para mostrar quem é melhor e quem é pior. Então, a separação desses espaços cria também esse tipo de circunstância, de percepção dos diferentes. Olha, você é diferente porque você tem ali uma condição de construção do corpo, uma construção de comportamentos que é diferente daquilo que eu sou ou daquilo que este grupo aparece ser. Então é interessante que a gente pense como a escola é um espaço de segregação nesse sentido. Agora imaginem para aqueles sujeitos que não se identificam a partir desses binarismos. Olha como isso se traduz também em sofrimento para estas pessoas. Então já falamos aqui de uniformes, já falamos sobre espaços, já falamos a respeito da constituição dos corpos, já mostramos como tudo isso é evidenciado na própria noção e no próprio espaço escolar. Então é interessante pensar como tudo isso associa-se também a uma reprodução destes elementos. Uma outra coisa importante é nós pensarmos como as questões de gênero e sexualidade levam a sofrimento de sujeitos que são aí distintos dessas práticas normativas. Eu tenho alguns exemplos disso de visualizar em sala de professores e professoras. Por exemplo, falas do Chico. Nossa, aquele aluno é muito bom, ele tem boas notas, mas ele é gay. Ou falas do Chico, olha, aquela menina é muito criativa, ela vai ser uma profissional fantástica, mas viu, ela namora com uma outra menina. Como se isso fosse um problema, como se isso atingisse as suas capacidades e as suas condições de desenvolvimento. Então é muito importante que a gente perceba a escola como sendo um espaço que normatiza, um espaço que também produz essas diferenciações. O
que a Guacira Lopes Louro está colocando é justamente isso. A escola faz com que essas marcas sejam perceptíveis. Bom, ela continua dizendo o seguinte: na tentativa de corresponder às normas sociais, a criança vai assumindo o seu gênero como parte integrante do processo de socialização, exibindo comportamentos que sabem serem socialmente aprovados em pessoas parecidas consigo. Então, essa autora faz um questionamento sobre o processo de socialização a partir de uma experiência que ela compartilhou em Portugal. O interessante dessa citação, eu fiz questão de trazê-la aqui, é justamente perceber o seguinte: a criança vai se reconhecendo a partir daquilo que ela considera como sendo parecido. Ou seja, eu vejo ali um conjunto de meninas brincando de boneca. Isso acontece também no meu ambiente familiar, acontece em outros lugares que eu frequento. Então eu vejo isso como sendo algo legítimo. Eu me identifico com esta prática e, consequentemente, me construo a partir deste comportamento, que é um comportamento aprovado socialmente. Da mesma forma, o menino, ele vai e brinca de carrinho porque ele vê o pai dele dirigindo o carro, ele vê ali o contexto em que essa prática é socialmente aceitável, então ele se constrói a partir daquilo que ele observa e daquilo que ele visualiza como sendo algo propriamente legitimado dentro das suas práticas. Olha como é interessante pensar que essas normas sociais produzem também estes sujeitos, produzem estes espaços de socialização que vão fazendo com que você tenha essas distinções. Muito interessante pensar que a escola contribui para que isso aconteça. Portanto, quando eu assumo o meu gênero como sendo parte integrante da minha socialização, eu percebo que eu vou construindo as minhas práticas a partir daquilo que é perceptivelmente aceitável dentro destes contextos. Interessante como essa reflexão nos traz à tona uma série de outras normatizações que perpassam pelas vestimentas, que perpassam pelos sentimentos, que perpassam pelas expectativas que são criadas dentro da escola, entre outras questões que vocês podem aqui assumir dentro deste processo. Veja que a nossa autora aqui está falando de crianças, mas isso também atinge, por exemplo, jovens no ensino médio, no ensino fundamental. E é justamente neste processo que você vai ter cada vez mais conflitos. Ou seja, você vai ter ali relações de marcação de espaços que são muito bem assumidas. Olha como tudo isso, então, faz com que você tenha comportamentos que sejam normatizados dentro destas práticas. Bom, a instituição escolar tende a invisibilizar sexualidade em um jogo de pressupostos, inferências não apresentadas e silêncios. Pressupõe-se, por exemplo, que a sexualidade é assunto privado, ou ao menos restrito ao lado de fora da escola. Na verdade, a sexualidade está no espaço escolar porque faz parte dos sujeitos o tempo todo. Ninguém se despe da sexualidade ou a deixa em casa como um acessório do qual pode se despojar. É uma citação do Richard Scholze, que apresenta, então, algumas problematizações interessantes sobre este processo. Primeiro deles, eu não consigo me despojar da minha sexualidade dentro destes espaços formativos. Imagine, por exemplo, um adolescente que já tem a condição de entender a sua sexualidade, ele não consegue deixar a sua sexualidade em casa. A escola é um espaço que convive com todo este processo. É ali, por exemplo, que a gente tem as primeiras experiências com essas diferenças, mas as primeiras experiências também com as paqueras, as primeiras experiências com os primeiros amores, por assim dizer, pela percepção do belo, pela percepção daquilo que vai conduzir a esta situação. Não estou dizendo que nós devemos ter uma educação que interfira e que imponha aqui uma única prática sexual como sendo a possível. Mas a escola tem que estar preparada para as diferenças, tem que estar preparada para saber que sujeitos podem se comportar de maneiras totalmente distintas. Eu tenho sujeitos que serão compostos a partir de gêneros e sexualidades que são as mais múltiplas representações possíveis dentro dos cotidianos aos quais nós estamos aqui analisando. Então é muito interessante perceber como tudo isso acontece. Eu não consigo chegar na sala de aula e me despojar de tudo aquilo que me faz enquanto sujeito. A sexualidade é um elemento importante da minha identidade. Já falamos sobre isso citando a invisibilidade, por exemplo, de sujeitos que não estão ali relacionados a esses binarismos que nós problematizamos no começo da nossa fala aqui. Mas é importante perceber que essas pessoas são as maiores vítimas de violência, porque elas não são aceitas, elas não são reconhecidas como sendo legítimas dentro desses espaços. Então, se nós queremos uma modificação de tudo isso, esta modificação também deve passar pela própria escola. Outra coisa importante é dizer o seguinte:
Olha, se a escola não é o espaço em que nós devemos discutir a sexualidade, onde isso deve ser feito? A família faz isso? Muitas vezes não. E quando se faz dentro dos espaços da escola, a perspectiva que se assume aqui é uma perspectiva biologizante, por assim dizer. Então é muito importante que a gente tenha a condição de ter uma educação sexual que discuta todos esses processos. Educação sexual não é imposição de sexualidade, mas é compreender como tudo isso associa-se ao próprio sujeito, à própria formação desse sujeito. E aí você tem problematizações que perpassam também pelo entendimento da família, por tudo aquilo que é explorado por alguns setores mais conservadores da nossa sociedade, por um questionamento, por exemplo, se as temáticas de gênero e sexualidade devem ser trabalhadas, devem estar no currículo, entre outras questões que possivelmente vocês podem e têm a condição de refletir. Então é importante que eu perceba que a sexualidade é algo que está presente ali. E se eu tenho sujeitos que vão esclarecendo, que vão se constituindo a partir do entendimento de tudo isso, a gente tem uma sociedade que pode se organizar também de maneira um pouquinho distinta, de uma maneira um pouco diferente daquilo que nós encontramos no ambiente atual. Então, olha como tudo isso é interessante para a gente ter uma outra perspectiva sobre este processo. Finalizamos aqui essa parte de pensar o cotidiano escolar dizendo o seguinte: assim, em que sentidos o gênero é um ato? Como em outros dramas sociais rituais, a ação do gênero requer uma performance repetida. Essa repetição a um só tempo, reencenação e nova experiência de um conjunto de significados, já estabelecidos socialmente, e também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação. Então, essa é uma citação de uma autora chamada Judith Butler, extremamente pertinente para discussões de gênero e sexualidade, que perpassa também pelo entendimento do termo. O que ela está dizendo? Olha, o gênero nada mais é do que uma performance, nada mais é do que uma repetição de atos, uma repetição de costumes que vão permitir, que vão produzir sujeitos a partir das legitimações do que é ou não possível dentro daquilo que é considerável como sendo normal dentro deste processo. Essa definição é importante porque a todo momento nós visualizamos este processo. Vou dar um exemplo disso. Possivelmente vocês terão aí um monte de homens assistindo este mini curso trajados com uma camiseta ou com uma camisa polo. Por quê? Porque a gente sai na rua e vê outros homens vestidos dessa forma. A gente vai em outros espaços e tem esse tipo de vestimenta como sendo aceitável. A gente vai reproduzindo tudo isso. Então vamos imaginar que eu tenha um filho um homem, né? Não tenho a condição de prever o que vai acontecer com ele, também não tem filho. Mas desde pequeno eu vou repetindo os meus comportamentos nele. Peguem uma criança, uma menina que vai lá e brinca de boneca. O que ela está fazendo? Ela está repetindo aquilo que ela visualiza da sua própria mãe. Então é interessante pensar que o gênero vai se repetindo a partir dessas práticas cotidianas. E na escola não é diferente. A forma como a professora encena a sua aula, a forma como o professor vai lá e constrói as suas falas, constrói as suas ações, a maneira como ele observa tudo isso no cotidiano, aquilo que é legitimado dentro desses espaços, tudo isso é uma repetição que vai formando, então, essa construção de gênero. Olha como é interessante a definição da Butler, porque ela realmente é real. O gênero é uma performance, é uma construção repetitiva, é algo que vai sendo encenado e vai sendo legitimado a partir dessas práticas. Ela possibilita ali uma outra série de reflexões, mas para nós entendermos que o termo gênero também está associado àquilo que acontece na escola, que vai sendo reproduzido na escola, é de fundamental assertividade para a gente também repensar aqui esse modelo de educação. Então, olha como é interessante pensar que tudo isso está associado a estes comportamentos. Olha que interessante que a gente tem até aqui, então. Já definimos o que é gênero, o que é sexualidade, visualizamos como isso está presente na escola, e agora a gente tem a condição de problematizar saídas para tudo isso que foi até agora aqui apontado dentro deste mini curso. Ok? Então, finalizamos com a seguinte situação. Se a gente tem uma escola assim, se a gente tem um cotidiano desta maneira, se a gente tem a construção social da própria educação pautada nestes elementos, o que nós devemos fazer? E a gente começa com uma definição da Ana Paula Bencato, que diz o seguinte: uma educação para a igualdade deve se pautar pela construção de relações de respeito entre aquelas que estão nesse espaço, as quais devem primar pelo reconhecimento do outro como agente e sujeito de uma prática pedagógica transformadora. Veja, quando ela está dizendo uma educação para a igualdade, não significa dizer que todos os sujeitos são iguais, mas significa reconhecer que existem diferenças e que estes sujeitos que são diferentes
devem ter as mesmas oportunidades, devem ter os mesmos tratamentos para o seu próprio desenvolvimento. Então, é muito importante que eu perceba que esta construção para a igualdade significa dizer que nós devemos reconhecer as diferenças. Reconhecer as diferenças significa respeitá-las e não tolerá-las. Ah, olha só, eu sei que existe uma pessoa dentro dessa sala de aula que é homossexual. Então, assim, eu sei que ela está aqui, eu a tolero, mas eu não quero ter nenhum tipo de relação com ela. Por quê? Qual o sentido desse tipo de prática? Eu tenho que reconhecer que este sujeito que não apresenta o mesmo comportamento que eu tenho é um sujeito legítimo. Ele tem o direito de frequentar aquele espaço, ele tem o direito de ser tratado como igual, tendo as mesmas condições, as mesmas vivências, o mesmo respeito como qualquer outra pessoa. Então, é muito interessante pensar sobre isso. Outra coisa fundamental é dizer o seguinte: se eu tenho uma noção do que é diferente, isso só pode acontecer a partir do momento que eu normatizo, ou seja, que eu classifico o que é padrão. Então, olha, o padrão é ser homem, masculino, branco, heterossexual. Tudo aquilo que não for a partir desses elementos será visto como diferente. Olha como eu não, né? Mas olha como a sociedade aqui classifica esses sujeitos a partir dessas considerações. Agora, o que me importa saber qual é o gênero daquela pessoa? O que me importa saber qual é a sexualidade daquela pessoa? Nada me importa. Isso é uma construção do sujeito. Agora, se eu tenho essas classificações, eu tenho então a necessidade de padronizar. Portanto, quando eu padronizo, eu produzo as diferenças. Eu devo compreender essas diferenças como sendo totalmente aceitas. Elas devem ser aceitas dentro deste cotidiano. Então, se eu começo a me conscientizar deste processo, eu posso pensar em uma prática pedagógica que seja transformadora, justamente reconhecendo que este espaço é um espaço múltiplo, é um espaço que reconhece essas diferenças e que as pessoas, os sujeitos, devem constituir as suas experiências da maneira melhor possível dentro das relações cotidianas. Olha como esse tipo de situação nos leva a questionar uma boa parte das práticas observadas dentro do cotidiano escolar. Bom, diferenças devem ser entendidas como um sinônimo de riqueza e devem ser valorizadas dentro da escola e das práticas pedagógicas. É importante que estejam incluídas nos conteúdos, nos currículos, debates e nas relações entre os diferentes sujeitos que circulam nesse ambiente. É preciso compreendê-las, conhecê-las e respeitá-las. Olha que interessante que a nossa autora problematiza aqui. Essas diferenças devem estar nos conteúdos trabalhados, devem estar nos currículos. Agora, eu pergunto, será que nós fazemos isso? Será que a escola problematiza todas essas diferenças? Será que o currículo dá conta de apontar, de desconstruir aquilo que nós naturalizamos como sendo aceitável? Possivelmente, a gente pode fazer um debate muito grande sobre isso. Ainda mais com as mudanças que aconteceram aí a partir da nova BNCC, que de uma certa forma invisibilizam as temáticas de gênero e sexualidade. Percebe como existe um currículo oculto, então, que vai normatizando aquilo que é aceitável? Olha como é importante pensar também sobre a estrutura daquilo que é colocado nesses documentos oficiais. Se eu quero ter uma prática que seja valorizadora das diferenças, problematizar estes elementos torna-se fundamental. Portanto, é preciso compreender o que é gênero, é preciso compreender o que é sexualidade, é preciso compreender e entender quais são os elementos culturais que levam a esse tipo de prática, para que eu consiga respeitar este processo, para que eu consiga fazer com que os sujeitos sejam constituídos, construídos e, de uma certa forma, tenham ali a condição de um processo de ensino-aprendizagem adequado a partir da multiplicidade das suas condições. Caso contrário, eu vou ter ali uma prática que vai ser segregadora, vou ter uma prática que vai levar à discriminação, que vai levar, então, à construção de sujeitos que serão influenciados, interferidos, que serão constituídos a partir dessa noção do que é ser diferente. Então, é interessante pensar sobre tudo isso. Para a gente finalizar aqui, eu cito a Larissa Peluso, que diz o seguinte: o desafio de se trabalhar fora dos marcos identitários e das referências binárias relativas ao gênero e à orientação sexual é exigente, pois demanda torções na nossa forma de perceber as dinâmicas sociais que oferecem esses termos classificatórios capazes de definir e fixar a identidade. Por exemplo, quando a gente falou de filas aqui, né, tem uma fila de meninos e uma fila de meninas. Por que não fazer uma fila a partir do mês de nascimento? Então, olha, as crianças que nasceram em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, de um lado.
As crianças que nasceram em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, do outro. Como se eu tivesse ali uma condição de problematizar essas diferenciações. Não importa se você tem uma fila maior ou menor, não é isso que a gente quer dizer aqui. Mas olha como você tem a condição de desconstruir esses elementos binários. Um outro exemplo disso, pensando em fila ainda, poderia fazer por meio de animal de estimação. Olha, quem tem gato fica de um lado, quem tem cachorro fica do outro. Eu tenho a condição de trabalhar este processo de maneira que eu não tenha esse binarismo de gênero perpassando toda essa construção. Então é importante que a gente tenha a condição de refletir sobre as nossas próprias práticas, de perceber que fixar essas identidades também pode ser algo que traga sofrimento para sujeitos que não se identificam a partir desses binarismos. Nem queremos que esses binarismos sejam algo ilegítimo, tá? Eu posso ter uma criança que tem a condição de brincar de qualquer coisa ali, que isso não vai interferir diretamente no seu processo de sexualidade, por assim dizer. Então, essas dinâmicas sociais devem ser constituídas e problematizadas a partir destes elementos. É claro que a autora já diz aqui, e deixa isso muito evidente, é um desafio. Claro que é, porque você tem todo um contexto social que normatiza esses padrões. Mas a escola talvez seja um dos elementos ou uma das instituições que tem a condição de produzir uma sociedade um pouco diferente daquilo que nós enxergamos dentro desse contexto. Então é importante que eu tenha também essa perspectiva. Finalizamos com uma definição do Richard Scholz, que diz o seguinte: a verdadeira democracia só surgirá quando interpretações do que somos dialogarem com as experiências concretas e diversas de nossa população, distribuída por um território tão vasto quanto marcada por experiências e especificidades culturais diversas e pouco reconhecidas. Veja, a gente tem que reconhecer que o Brasil é um país de muitas diferenças. A gente tem que reconhecer que os sujeitos, dentro das suas constituições, são múltiplos. Então não adianta eu querer uma escola que seja normatizada a partir de um único padrão, porque eu vou encontrar uma multiplicidade de sujeitos que são muito diferentes. Olha como é importante perceber como essas experiências democráticas, pelo menos de universalização da educação, possibilita que você tenha pessoas muito diferentes dentro do espaço escolar. Então é muito importante que eu não julgue pessoas. É muito importante que eu não classifique pessoas a partir das suas sexualidades ou a partir desse binarismo de gênero que nós estamos discutindo, mas que eu tenha a condição de fazer uma reflexão a partir dessas diferenças. É justamente isso que possibilita que a gente tenha uma superação de toda esta estrutura. Tudo bem? Pessoal, de uma certa forma, a gente finaliza então o nosso mini curso com esses elementos. Aqui nós temos todas as referências que foram utilizadas, são referências importantes para quem pensa em analisar o contexto educacional a partir dessa perspectiva de gênero e sexualidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham uma outra reflexão a respeito dessas temáticas e que a gente tenha a condição de problematizar isso de uma forma cada vez maior. Ou seja, de perceber que a escola tem que ser diferente, de perceber que a escola tem que ser um espaço de reflexão destes processos e dessas normatizações. Caso contrário, a gente continua reproduzindo, continua solidificando uma série de preconceitos que vão ser observados cada vez mais neste cenário tão violento que nós estamos presenciando. Então, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Me coloco à disposição para qualquer tipo de questão. Meu e-mail não está aqui, mas meu e-mail é Wesley, WESLEY, @funep, funepe.edu.br. Então, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, tiverem algum tipo de dúvida, quiserem algum tipo de material que foi disponibilizado aqui, me coloco à disposição e fico aguardando as considerações de vocês também. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica que nós colocamos e que, de uma certa forma, vocês terminem esse mini curso problematizando uma série de relações, problematizando algumas práticas que são visualizadas dentro deste contexto. Agradeço, muito obrigado, espero que vocês participem de outros eventos do webinar e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.